seja muito bem-vindo! Aqui professor Carlos Mainardes em mais uma aula no Física em Box. E hoje falando sobre estudo analítico nos espelhos esféricos, certo? Vamos ver hoje a aplicação da famosíssima equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. O que é F? F corresponde à distância focal do espelho. P, a distância que o objeto se encontra desse espelho, e P' a distância que a imagem vai se formar do espelho. Eu gostaria que você olhasse comigo agora, nessa imagem que eu coloquei na tela, para que a gente olhe os sinais que são utilizados na equação de Gauss, que vai ser muito importante, ok? Vem comigo. Então, observe. Esse espelho aqui ele é côncavo, por quê? Porque ele está representado por esses risquinhos aqui atrás do espelho. Os risquinhos estão dizendo para a gente qual é o lado fosco do espelho. Nessa imagem, o que você está vendo aqui, tanto em verde quanto em vermelho, corresponde à imagem. O objeto não está sendo mostrado, eu vou repetir, o objeto não está sendo representado aqui, somente a imagem. Então, observe que nós temos aqui o caso quando a imagem se forma na frente do espelho côncavo e quando ela se forma atrás do espelho côncavo. Quando a imagem se forma na frente do espelho côncavo, ela é sempre uma imagem real e invertida, certo? Então, grava bem isso, ela é sempre uma imagem real e invertida. A distância que essa imagem se forma do espelho está representada aqui em P', sempre positivo, e a altura da imagem deve ser representada com sinal negativo. Porém, no único caso do espelho côncavo em que a imagem se forma atrás do espelho, essa imagem então ela é virtual e direita, o P' é negativo e a altura da imagem é, no caso, positiva, certo? Um outro detalhe do espelho côncavo é que a distância focal é sempre positiva, então F positivo, certo? Me acompanha aqui, vamos ver agora como é que fica para o espelho convexo. O espelho convexo, é muito importante que você lembre, ele sempre fornece uma única imagem. Essa imagem é sempre menor direita e virtual. Então, observe aqui, ó, os risquinhos do espelho convexo mostram qual é o lado fosco. E aqui está sendo mostrado o objeto frente ao espelho e a imagem aparecendo, então, atrás do espelho. Essa imagem sempre menor direita e virtual. O P' você deve utilizar um sinal negativo. E o I, nesse caso, é positivo. Quero que você me acompanhe aqui que nós temos um quadro. Nesse quadro, então, aparece a famosa equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E também eu coloquei aqui a equação na ampliação. Então, a ampliação é I, tamanho da imagem, ou altura da imagem, sobre O, a altura do objeto, que é igual a menos P', isso aqui é da equação, sobre P. Observe que também escrevi, então, para que você não se esqueça, F, distância focal, P, distância do objeto ao espelho, P', distância da imagem ao espelho, A, aumento linear transversal, e a altura da imagem, O, altura do objeto. E aqui estão os respectivos sinais que a gente já discutiu nas telas anteriores. Só um detalhe para o A, quando ele fica negativo, significa que a imagem é real. E quando o A é positivo, a imagem é virtual. E no caso o F não está associado à imagem, mas sim ao espelho. Então, distância focal no espelho côncavo, F positivo. Distância focal no espelho convexo, F negativo. E vem comigo que nós vamos agora fazer um exercício. Um objeto é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 4 centímetros do seu vértice. A imagem conjugada desse objeto é real e está situada a 12 centímetros do vértice do espelho, cujo raio de curvatura é. Então, observe que foi fornecido os seguintes dados. A distância que o objeto real é colocado do espelho corresponde a 4 centímetros. Então, nós temos P igual a 4 centímetros. O enunciado fala que a imagem ela é real. Portanto, se é real, o P', que é a distância do objeto, da imagem ao espelho,
Então, o P', que é a distância da imagem ao espelho, deve ter sinal positivo e vale 12 centímetros. A pergunta é, qual é o raio de curvatura? R. Bom, lembrando, o raio de curvatura, ele corresponde a 2 vezes a distância focal. Então, nós precisamos determinar qual é a distância focal para determinar o raio de curvatura. Nesse caso, pela equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', nós temos 1 sobre F igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 12. 1 sobre F, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 12 é 12. 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. Mais 12 por 12 dá 1, multiplicado por 1 dá 1. E nós temos aqui 1 sobre F igual a 4 sobre 12. Onde, multiplicando cruzado, descobrimos que a distância focal corresponde a 3 centímetros. Se a distância focal corresponde a 3 centímetros, o raio de curvatura é 2 vezes a distância focal, então 2 vezes 3, raio de curvatura 6 centímetros. Está aqui a resposta. Deixa eu dar um destaque aqui para a minha resposta. E a alternativa correta aqui é a alternativa E, certo? Vem comigo, vamos para mais um exercício. Em frente a um espelho esférico côncavo, de centro de curvatura C e foco principal F, são colocados 2 objetos A e B, conforme a ilustração a seguir. A distância entre as respectivas imagens conjugadas de A e B é... Então, observe que a figura mostra 2 objetos em A e B, certo? Ou objetos A e B. Aqui a distância focal desse espelho côncavo. Aqui o centro de curvatura. Cada espaço D corresponde a 5 centímetros. Então, observe que daqui eu tiro o seguinte. O P, a distância do objeto A, vou chamar P de A, até o espelho, então, vale 5 centímetros. Observe que o F corresponde à distância focal e dá 2 vezes a distância D, então distância focal de 10 centímetros. E o objeto B se encontra a 3 distâncias D, ou seja, o P de B vale 15 centímetros. Então, atenção, eu vou descobrir primeiramente qual é a distância da imagem do objeto A ao espelho. Então, aqui, ó, considerando o objeto A. Para o objeto A, nós temos uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. Você pode escutar isso aí na minha música, certo? Que você pode escutar no final desse vídeo. Então, 1 sobre a distância focal, que no caso vale 10, é igual a 1 sobre, nesse caso, seria PA, porque é a distância que o objeto A está do espelho, mais 1 sobre P'. Nós temos, então, 1 sobre 10, menos 1 sobre 5, igual a 1 sobre P'. O mínimo aqui corresponde a 10, e 10 por 10 é 1. 10 por 5 é 2, que multiplica acima, menos 2. 1 sobre P'. E observe que chegamos num P' igual a, aqui ó, 1 menos 2, menos 1 sobre 10, invertendo, menos 10 centímetros. Vamos fazer o mesmo raciocínio em relação ao objeto B. Então, uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. E nós temos 1 sobre distância focal 10, igual a 1 sobre P, que é 1 sobre 15, mais 1 sobre P', mudando aqui o lado da igualdade, 1 sobre 10 menos 1 sobre 15, igual a 1 sobre P', onde nós temos o mínimo aqui é 30, 30 por 10, 3, 30 por 15, 2, 1 sobre
P'. Nesse caso aqui, então, descobrimos que P' é igual a 30 centímetros. Bom, como nós queremos a distância entre as duas imagens, ΔP' é igual ao módulo do P' de A somado ao módulo do P' de B. Aí você vai olhar, pô, professor, mas que história é P' de A, P' de B? Como aqui é objeto A, esse aqui é o P' do objeto A. Como esse aqui é o objeto B, P' do objeto B. E nesse caso, ΔP é igual a, como está em módulo, 10, mais, nesse caso, 30, e esse ΔP é igual, no caso, a 40 centímetros. Bom, a questão ainda aqui é o seguinte, né? Você pode estar se perguntando, pô, mas por que você considerou em módulo, professor? Pelo seguinte, porque essa imagem aqui, observe que ela é positiva, ela se forma, no caso, na frente do espelho. Então, ela se forma, né? Se aqui é 10, aqui é 20, ela vai se formar, nesse caso aqui, ó, mais ou menos aqui nessa distância de 30 centímetros. Então, esse aqui seria o P' de B. E a outra imagem, ela se forma no outro lado, né? Atrás do espelho, e você vê isso pelo sinal negativo. Então, nós teríamos aqui o P'. Observe que eu somei em módulo, por quê? Justamente pelo fato daqui ser negativo, como aqui você tem 10. E aqui 30, se você ver a distância total, ela vai dar o que a gente encontrou, 40. Então tá aí, essa aula foi concluída com teoria mais exercícios. Se você gostou, dá um like pra gente aí no canal, convida seus amigos para assistir. Também se tem perguntas, comentários, coloca aí pra gente. Se gostou também e não está inscrito, se inscreve no canal, avisa seus amigos, papagaio, cachorro, todo mundo, e vamos junto aí que vem muita aula pela frente. Valeu pela sua presença e até a próxima. No espelho plano no banheiro, me vejo um cara virtual. Não diminuo nem aumento, o meu tamanho é sempre igual. Mas algo muda no espelho, é o direito pelo esquerdo. Enantiomorfa é a imagem, é científico e não feio. Eu não inverto, eu não entorto, eu só desapareço quando eu saio do campo visual. No espelho de se maquiar, em tantas posso me enxergar. Num espelho côncavo, uma bela imagem de eu. Depois do foco eu sempre inverto, e o que parece é real. Depois de ser ficou pequeno, e sobre ele fica igual. Entre o foco e o ser, imagem grande é o que eu sou. Se em repouso sobre o foco, é impossível de se ver. E tão pertinho do espelho, maior direito é virtual. E tão pertinho do espelho, o meu nariz descomunal.
foco é negativo e a Paulandinha também é. Nunca projeta numa tela, pois sua imagem é virtual.